Estamos na Semana da Independência e o principal ícone que retrata esse momento histórico foi restaurado. O quadro Independência ou Morte, do artista paraibano Pedro Américo, foi pintado 66 anos após o Grito do Ipiranga. E ainda assim é o símbolo mais importante da independência do Brasil. Quem tem os detalhes é o repórter Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A famosa tela Independência ou Morte, pintada pelo pintor Pedro Américo em 1888, fica no Salão Nobre do edifício Monumento, aqui no Museu do Ipiranga. A tela foi restaurada e quem vai dar detalhes é o Paulo Garcês Marins, da equipe aqui de curadoria do museu. Paulo, bom dia. De fato, o que foi feito nessa tela? Nós tivemos um grande trabalho de estudo da tela. Antes de intervir, nós contamos com especialistas da Universidade de São Paulo, do Instituto de Física, do Instituto de Química, para que nós pudéssemos compreender a situação da pintura. A partir dessas informações, a nossa restauradora estabeleceu os critérios para intervir na obra e ela foi restaurada nesta sala por meio de andaimes que recobriram a pintura, num trabalho que se estendeu por 8 meses. E, aliás, quando faltava a última camada de verniz, nós tivemos que interromper por conta da pandemia. E esse processo de envernizamento foi terminado agora em agosto de 2022. E ela realmente foi deixada de maneira muito mais relacionada ao momento da sua inauguração. Havia um tom muito amarelado na superfície por conta do envelhecimento do verniz. E agora o resultado é realmente excelente. Eu queria que você falasse sobre a ficha técnica dessa obra. Essa pintura foi realizada na cidade de Florença, em 1888, pelo pintor paraibano Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Foi uma pintura patrocinada pelo imperador Pedro II para celebrar a memória de seu pai, o príncipe regente Dom Pedro, quando declara a independência, que seria o nosso primeiro imperador, Pedro I. E ela foi posicionada neste espaço, ela foi concebida para o Salão Nobre justamente para fortalecer também os vínculos de memória do processo de independência com São Paulo e com o Ipiranga, o que era de interesse também das elites de São Paulo durante a década de 1880, no século XIX. Portanto, os interesses do imperador e os interesses das nossas elites cafeicultoras se encontraram aqui neste salão e neste prédio para celebrar o Ipiranga como berço da nação brasileira. De um modo geral, o que traduz essa cena que nós estamos vendo? Essa é uma versão idealizada do Grito do Ipiranga. Claro, como toda pintura de história do século XIX, ela foi composta para que a imagem final fosse como o passado deveria ser lembrado. Pedro Américo sabia, por exemplo, que os personagens não estavam montados a cavalo, eles estavam em mulas, porque estavam viajando de Santos para São Paulo, e esse percurso era feito em mulas por segurança, mas não se pinta nas artes do século XIX, na Europa e aqui na América, nenhuma cena de surgimento da nação em mulas. Não é? O cavalo é um atributo do herói e, portanto, Pedro Américo fez várias decisões para compor essa pintura de maneira a celebrar o Grito do Ipiranga como uma cena heróica, como uma cena monumental. Tá certo, obrigado pelas informações. Portanto, aí, Adelita, uma preciosidade que foi restaurada e que agora o público pode apreciar. Adelita.